Meus caríssimos curitibanos, hoje eu quero trazer vocês para uma viagem, convidá-los a mergulhar num retorno ao tempo na nossa Curitiba do início do século XX. De que jeito nós vamos fazer isso aqui? Por meio de fotografias antigas. Eu sei que muitos de vocês adoram viajar olhando imagens históricas. E quem vai ajudar a gente a fazer isso hoje aqui é a grande pesquisadora, conhecedora imensa da história da cidade, a Karen Romanó. Ela acabou de desenvolver um projeto fantástico onde ela reúne imagens da nossa Curitiba antiga e coloca tudo dentro de um site onde não só a gente pode mergulhar nessa história toda, olhando edifícios bem de pertinho, chegando ali, vendo detalhes dessa arquitetura toda que a nossa cidade, especialmente a região central, tinha e que preserva até hoje, mas também conhecer histórias de personagens que habitavam esses lugares ou que trabalhavam ali, entender aí muitos desses aspectos que, se não fosse por um projeto como esse dela, dificilmente a gente conseguiria ter uma riqueza de detalhes e até levar a nossa imaginação tão longe assim. Portanto, eu quero, ao mesmo tempo que mostrar esse trabalho, fazer um pouco dessa viagem com vocês, né? Eu me referencio muito no trabalho da Karen, porque ela, com uma linguagem bem acessível, bem prática, né? E que, nossa, nos atiça uma curiosidade de querer saber mais da nossa própria história curitibana de um jeito formidável. Ela me ajuda muito nos conteúdos que eu apresento para vocês, tanto nas redes sociais, aqui pelo YouTube, quanto nas minhas aulas passeio que eu realizo com o público curitibano, levando ele para as ruas para conhecer a própria história comigo nas minhas aulas, né? Então, olha só, vamos entender um pouquinho desse projeto dela, né? Deixa eu entrar aqui primeiramente, né, no nosso pai dos burros, como nós chamamos o Google, e digitar o site que é o Curitiba, curitibaaantigamente.com.br. Olha aí, só digitar isso na busca, dá um enter e já vai ser o primeiro aqui, ó, curitibaaantigamente.com.br, Curitiba Panorama 1915. É só clicar nele e olha a mágica acontecendo. Olha o nosso retorno no tempo, né, de forma fantástica acontecendo aqui na nossa frente. Isso aqui, ó, deixa eu até fazer uma coisa, porque tem uma música que é muito bacana, que tá nesse site também, que ajuda ainda mais a gente se transportar no tempo, né? Mas para a gente não ter muitos ruídos aqui na nossa conversa, eu vou deixar por enquanto silenciado e quero mostrar já de cara esse cenário fantástico da nossa Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Enquanto ele está aqui, sendo mostrado para a gente, eu quero dizer o seguinte: a Karen, eu conversando com ela, ela me disse que ela reuniu 8 fotografias da Curitiba ali por volta de 1915, né, onde nessas panorâmicas, e já eu vou explicar melhor isso para vocês, é possível nós identificarmos uma cidade, né, com a sua beleza arquitetônica, muito disso tudo vindo até os nossos dias atualmente, né? Tanto que, olha, aí nós já temos um exemplo, a própria Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, lá de 1892. Se a gente já olha um pouquinho mais nessa imagem, e olha que interessante, a gente consegue aproximar da imagem, dando aqui um zoom de forma fantástica, né? E é a mesma catedral
lá do final do século XIX, do início do século XX, que nós temos nos dias de hoje, ali na nossa Praça Tiradentes, né? Então, ela reúne essas imagens, ó, vou até entrar aqui nessa parte onde ela faz um pouco a apresentação desse projeto, né? E ela diz que fez o seguinte: 8 imagens, só que essas imagens, elas precisavam de ainda mais complementação para que ela pudesse botar o projeto em prática. Então, ela, com esse acervo do Paulo José da Costa, de fotografias. O Paulo, para quem não conhece, o Paulo da Fígaro, né, que ele tem o Sebo Fígaro aqui em Curitiba, é um dos principais colecionadores particulares da nossa história curitibana e nos faz um trabalho fantástico de reunião desse material todo há tantos anos, né? E disponibiliza isso tudo por meio do seu blog. Tem também alguns grupos de história de Curitiba nas redes sociais, no qual ele também fornece essas imagens, né? Então é um trabalho ótimo para nós pesquisadores e para nós apreciadores dessa história. E também a Karen reúne um pouco do acervo do Museu Paranaense, né? Nisso, além dessas 8 imagens principais, outras 95 complementam todo esse arcabouço histórico e são colocadas aqui nesse site de maneira primorosa. Olha, ela então diz isso, ó, né, que o objetivo principal dessa panorâmica, e é essa inicial que ela diz, né, além de outras também, é identificar os imóveis que já existiam em 1915 e trazer para a população informações sobre quem os construiu, as famílias que ali viveram, atividades que exerciam na época, né? E muito mais, lógico, né? E todo esse trabalho audiovisual, né, foi construído, ela diz aqui no texto, a partir da justaposição de 8 imagens principais. E olha que interessante, de autoria do ateliê fotográfico Volk, né, do Adolf Volk. E depois da Fanny Volk, a sua esposa. Esse foi um dos principais ateliês fotográficos que nós tivemos na nossa Curitiba do início do século XX e final do XIX também, que foi lá que começaram as suas atividades. E essa primeira imagem que eu vou mostrar para vocês e mergulhar em detalhes é uma panorâmica no qual, né, esse estúdio fotográfico Volk, não temos certeza, mas pode ser que a própria Fanny Volk, uma das primeiras fotógrafas mulheres aqui em Curitiba, tenha feito essas imagens, se não ela, ali profissionais do estúdio do qual ela liderava, né, que fizeram esse trabalho, né? É uma história fantástica entender todo esse trabalho do ateliê fotográfico Volk aqui em Curitiba, né? Mas eu não vou me ater muito a esses detalhes, não nesse vídeo, por enquanto, né? E o que a Karen faz, né, junto também, olha, aqui tem os créditos, né, dos profissionais envolvidos, como o Lucas Romanó Santos, que faz a programação audiovisual, desenvolvimento desse site, né, é trabalhar essas imagens de maneira primorosa, né, uma técnica bem detalhada, para que se pudesse ter uma nitidez, uma qualidade de imagem, e quando algumas imagens dessas não tinha a qualidade, né, a nitidez esperada, recorria-se a outras fotografias, que é isso que vocês vão ver aqui, né, nesse acervo todo que está aqui disponibilizado nesse site gratuitamente para a gente. Olha que ótimo, né? De maneira gratuita, né? Então, vocês vão olhar aqui comigo um pouco como isso se dá. Vamos lá, ó. Deixa eu sair aqui, onde nós limpamos a tela, e vocês já estão percebendo que quando eu vou arrastando com o mouse aqui, ó, no caso eu estou no computador, né? E é isso que eu sugiro, que vocês acessem pelo computador, por uma tela maior. Se conseguir projetar isso numa
numa televisão, né? Enfim, numa tela mais ampla. Quanto mais ampla, melhor, para se poder ver com ainda mais detalhes isso tudo. Mas já digo que é possível ver pelo celular também, se você acessa curitibaantigamente.com.br pelo celular, da mesma maneira, com aquele movimento de pinça dos dedos, é possível dar o zoom, aumentar e já se tem uma experiência ótima também, né? E quando se arrasta, olha só, né? Como eu faço aqui com o mouse, né, você vai para onde você achar que deve ir com o olhar. E quando se faz um zoom, né? Ou se afasta também, ou se chega perto, olha aí, ó. Olha a qualidade dessas imagens, né? Vamos chegar bem pertinho da catedral. Primeiro, antes de falar disso, eu quero dizer o seguinte, ó. Aqui nós estamos, junto com a Fanny Vo, que é fotógrafa, ou algum profissional do estúdio dela, olhando a nossa Curitiba, né, numa panorâmica. Sabe de onde? Alguém consegue identificar onde a gente tá aqui, ó, de primeira mão, né? Se vocês olham, já que eu retorno nesses lugares todos aqui, tá? Mas, ó, eu tô dando uma panorâmica mais rápida, um 360 graus aqui, um giro, né? Para vocês perceberem, e agora eu vou falar para quem ainda não entendeu de onde nós estamos, bem de cima, né, da cobertura do Paço da Liberdade. O Paço da Liberdade que fica ali na Praça Generoso Marques. Nós estamos ali em cima. Estamos dando um olhar geral, né, na nossa Curitiba de 1915, que foi o ano que foram feitas essas imagens, né? E olha só, tem um detalhe técnico aqui que eu vou mostrar para vocês que é visível. Deixa eu mostrar, que eu passei aqui agora e deu para ver isso. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que se a gente aproxima bem aqui, né, onde eu estou passando o mouse, tem uma divisão das fotografias, né? Olha, que é mais nítida, né? É porque, claro, quem fez essas imagens fez elas de maneira separada, e depois, para depois a gente pudesse juntar e ter essa imagem nesse formato, né? E foi isso que a Karen fez aqui nesse site. Mas para que esse trabalho fosse feito dessa forma, a Karen, os profissionais que trabalharam com ela, trabalharam as imagens e, lógico, né, vai acabar ficando um pouquinho essa diferenciação nas emendas, mas olha como eles buscaram, né, trabalhar essas imagens da maneira mais precisa possível para que, né, tudo ficasse o mais uniforme possível, né? Então isso é muito legal. A gente está dentro dessa imagem 360 graus lá do topo do Paço da Liberdade. E a gente tem que lembrar o seguinte, ó, o Paço da Liberdade ele estava sendo construído nessa época, já prestes a ser inaugurado, era para ser inaugurado como a primeira sede oficial da Prefeitura de Curitiba, por isso Paço com cedilha, né? Que é uma abreviação de palácio, né? Ou seja, um local de poder. O Paço Municipal, né, foi essa primeira sede da prefeitura da nossa cidade, inaugurado em 1916. Era para ser em 1915, com o projeto do Cândido de Abreu, que era prefeito também na época, mas acabou atrasando um pouquinho e inauguraram em 1916, né? Tá lá, lindíssimo até hoje, na nossa Praça Generoso Marques. Então, olha, vamos nos aproximar um pouco, que eu quero trazer alguns detalhes, né? E vocês já perceberam, claro, que cada vez que nós chegamos aqui numa dessas bolinhas que ficam pulando aqui, né? Parecem umas bolinhas de sabão estourando aí. A gente tem essa caixa de texto que é aberta ao lado. E já deu para entender, acho que vocês já perceberam. Olha, se a gente vem aqui na Catedral, por exemplo, vou aqui, ó, já aparece ali, Catedral Metropolitana, né? Quando eu clico nela, até escurece um pouco mais a imagem para que eu possa, né, vir aqui do lado esquerdo
e ler o texto explicando um pouco mais sobre a catedral, lógico. Tem estilo neogótico e o nome correto é Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a padroeira de Curitiba. A antiga catedral ficou em pé por cerca de 180 anos. O que é essa antiga catedral que ela se refere? A antiga igreja matriz, para quem não sabe, nós tivemos exatamente no lugar um pouco mais à frente, a atual catedral, de 1721 a 1875, a igreja matriz de Curitiba, que não era catedral ainda, né? Aqui ela fala de uma forma mais geral, né, para que ficasse mais bem compreendido pelo público de maneira geral. Aliás, é uma característica da Karen que eu aprecio muito. Eu, como educador, faço muito isso também no meu trabalho, que é deixar a linguagem, a maneira de comunicação mais próxima do público de maneira geral. Nós, sim, queremos nos comunicar com pesquisadores, historiadores, gente da academia, mas o principal motivo de realizarmos projetos como o que eu faço e como o que a Karen está fazendo aqui é chegar no público de maneira geral, o público leigo, né? Então, para isso, claro, temos que facilitar a linguagem, para que seja bem compreendida. Até uma criança de 10 anos consegue compreender isso aqui de maneira fácil, né? Tínhamos então a igreja matriz aqui em frente, que foi demolida, e depois, em 1893, inaugurada a nova catedral. Está aqui ela, então, explicando isso. Deixa eu voltar lá naquele texto, né? Então, a antiga ficou 180 anos ali, hein? Falam que uma das torres laterais daquela antiga igreja matriz começou a ruir durante uma missa, né? O solo curitibano, rico em argila, deu um susto geral. Nós temos esses problemas, né, na nossa Curitiba relacionada ao solo bastante úmido, né? Temos regiões de charco, de pântano, caso do passeio público de Curitiba, lá de 1886, ali da Praça Zacarias também, por causa do Rio Ivo, a Praça Osório, que também passa o Rio Ivo por baixo dele, e também lá no século XIX foi uma região bastante úmida. Então nós temos esses problemas que dificultam bastante a conservação dos edifícios históricos, né? E ela continua a história aqui. E olha, de forma breve, e ela até termina falando do mestre de obras da catedral, o engenheiro, o Heinrich Henning. Me desculpa o meu alemão, eu sempre me embanando tudo para falar, para pronunciar esses nomes, mas até junto aos meus conterrâneos brasileiros, aí o nome do Heinrich Henning foi também abrasileirado, aportuguesado para Henrique Henning, né? Foi assim chamado o mestre de obras. Tem toda uma história relacionada a ele que alguns conhecem. Então olha que legal. Sabe uma coisa interessante dessas panorâmicas? Ó? É isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu tô dando aqui um zoom, né? Olha aqui, estamos chegando num terraço de alguém que morava aqui, será? Será que alguém que habitava essa casa, né? Olha que terraço mais aconchegante. Colocar uma cadeirinha aqui, um solzinho da manhã curitibana, lá de 1915, para sorver um mate amargo, bem tranquilamente, hein? Por que não, hein? Nossa, eu acho muito bacana a gente olhar esses detalhes. Opa, vamos ver o que está acontecendo aqui na frente da catedral. Tem um pessoal ali, ó, né? Tem talvez os moradores da cidade, os senhores, que, como era a moda da época, parece que tem umas senhoras aqui também ao lado, né? E estão ali conversando, indo para seus compromissos, indo ao trabalho. Onde nós temos hoje o edifício Nossa Senhora da Luz, ali ao lado da catedral. Antigamente era esse outro edifício aqui. E o que era? Era o imóvel Taborda e Irmão. Olha aqui, ela já diz. O endereço da Casa Taborda era a Rua José Bonifácio, que é o nome da rua ali, né? Número 1. A Casa Taborda atendia seleta clientela oferecendo casemiras, colarinhos,
punhos, camisas de meias, lã e fio Escócia, etc. Muito bom. Anteriormente, aqui residia o padre Antônio Teixeira Camelo, padre da Igreja Matriz, que existia ao lado, né? Antes de se tornar catedral, como a gente já andou falando aqui. Que bacana, olha só. É muita história pra gente mergulhar, né? E cada pontinho desse, né? Voltando na catedral, ó, ela fala do telhado de cobre da catedral. Fala lá atrás, ó, nós temos as ruínas de São Francisco. Nossa, vamos chegar mais pertinho aqui, ó. Porque atrás da catedral, nessa vista de cima do Paço da Liberdade, olha aqui, a gente tem as ruínas de São Francisco lá no finalzinho, hein? Já quase apagadinhas lá. E aqui o Palácio Garibaldi. Vocês sabem onde a gente está aqui, né? Nessa vista aqui é lá a Praça Garibaldi, onde hoje tem a fonte da memória, que a gente chama de Cavalo Babão, né? E as ruínas de São Francisco. E aqui ela já aproveita para falar um pouquinho das ruínas também. Que são de uma construção que nunca terminou, essas ruínas. Era para ser a igreja de São Francisco de Paula. Eu vivo contando essa história quando nós chegamos com os grupos lá nas ruínas. As pessoas se impressionam com tanta história desde o século XVIII, o Alto dos Enforcados, como era chamado ali a região, né? E olha, essa igreja começou a ser construída em meados de 1800, né? Um pouco antes até, em 1809, já estavam prontas a Capela Mor e a sacristia, porque funcionou ali a Capela de São Francisco de Paula. Na frente ia ser construída a igreja. Olha que interessante, né? Muito bom a gente ver esses detalhes todos com essa riqueza de entendimento histórico de cada lugar. Olha aqui mais um terraço bonitinho aqui, uma sacada de algum lugar, de alguma casa. Olha a Igreja da Ordem, hein? Nós temos aqui a Padaria Refo, né? E a Casa Hoffmann. A Casa Hoffmann, que existe até hoje, ali na Rua Claudino dos Santos, no Largo da Ordem. Vamos pensar, se aqui temos a Igreja da Ordem, lógico, temos aqui abaixo, à frente dela, o Bebedouro do Largo da Ordem e, lógico, o Largo da Ordem, né? Por isso tem um nome. E Largo da Ordem, vamos lá, meus senhores, repito, é só a região em frente à Igreja da Ordem. O restante não é Largo da Ordem não, hein? Né? Lá pra cima, a Praça Garibaldi, onde tem aqui, ó, a residência do Inácio de Paula França, que foi o Solar do Rosário, né? Aqui a Igreja do Rosário, isso aqui nós já estamos na Praça Garibaldi, o Cavalo Babão tá aqui, né? E aqui a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Olha, era antiga arquitetura essa aqui, né? Hoje que nós temos, em estilo neobarroco, dizem alguns, é uma igreja já de 1946, hein? Então ela é mais atual. E lá não é Largo da Ordem não, hein? Só que a gente acaba falando assim e ainda compreende, né, que tudo é Largo da Ordem. Até as ruínas, tem gente que chama assim, né? Olha aqui a Igreja da Ordem, considerada a mais antiga de Curitiba. Construída em 1737, né? E por isso é a mais antiga? Não é pelo ano da construção dela. Se a gente olhar a história, a Igreja Matriz, que existia aqui em frente à catedral, ela foi construída em 1721, então ela é anterior, só que ela foi demolida, não? A antiga, antes ainda de existir a Igreja Matriz aqui na frente da catedral, os primeiros portugueses povoadores de Curitiba trouxeram a imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a imagem histórica que existe lá no Museu Paranaense, e colocou numa capelinha aqui, né? Primeiro de madeira, depois provavelmente alvenaria. Então essa foi a primeira igreja que existiu, mas elas foram demolidas, horas. E aqui nós temos a Igreja da Ordem, que, construída em 1737, nunca mais precisou ser demolida. Passou por reformas, recebeu o estilo neogótico na sua fachada, né? Até porque o imperador Dom Pedro II estava visitando aqui a nossa cidade e assistiu missa aqui na Igreja da Ordem. Mas ela não foi demolida como as outras igrejas todas do nosso setor histórico. Por isso ela é chamada mais antiga, né? Não é a primeira, hein?
Eu sempre reforço isso, não é a primeira, é a mais antiga. É o edifício, né, um templo arquitetônico ali mais antigo. E assim vai, né? A gente consegue então olhar a nossa cidade nessa panorâmica. Deixa eu ver se eu encontro mais detalhes aqui. Olha aqui, ó, parece que tem alguém aqui nessa sacada, né? Parece que são duas pessoas conversando ali, talvez. E olhando o movimento da rua, quem sabe, né? Olha aí, vamos chegando mais próximo. Quer ver? Eu quero mostrar para vocês outros lugares que nós temos, o edifício Primos, Portal e Mansão das Rosas. Ó, aqui já é o Alto da Glória, ó, a Capela da Glória que tá lá. Vamos pertinho da Capela da Glória? Olha aqui a torre da Capela da Glória, hein? Lá em frente ao Palacete dos Leões. Esse aqui, ó. Ó, o Palacete dos Leões tá aqui, ó. Tá vendo? Né? Tinha aqui ao lado do Palacete dos Leões a Casa das Ferraduras, que era, olha aqui, do Cândido de Abreu. Ele morava ali, né? Na esquina, ao lado do Colégio Estadual do Paraná. Tinha aqui outros estabelecimentos, a casa do Bernardo da Veiga. Damos uma olhada para longe ainda, hein? Olha o cemitério luterano lá em cima, lá, lá onde nós temos hoje o estádio, o Couto Pereira. Nós temos o santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e ao lado ali nós temos o cemitério luterano, que fica lá, olha aí. E nós chegamos perto dele também para ver alguma coisa, pelo menos da região. Ó, se a gente olha do nosso Paço da Liberdade aqui, a nossa vista para baixo, né? Vamos dar uma olhada ali na Praça Generoso Marques, como está o movimento, né? E como está o movimento? Enquanto o paço está sendo construído, estamos aqui junto ao fotógrafo, nós temos ali abaixo, olha só, o Palacete Joaquim Augusto de Andrade, que existe até hoje, com essa cúpula belíssima aqui, né? Hoje, para quem passa, pelo menos por enquanto, ela tá meio tortinha assim, tá precisando de um restauro esse edifício. Como muitos aqui do nosso centro histórico, né? E ele também estava sendo construído ali, ó. Até 1913, a Karen diz aqui no texto, no local era uma construção colonial onde ficava a Farmácia Araújo, né? E aí então foi demolido e a gente vê, ó, passa em cima da cúpula aqui, onde ela diz, deixa eu clicar para o texto travar, construído em 1915 por Joaquim Augusto de Andrade, próspero financista que já tinha um imóvel na Praça Municipal, era assim também um dos nomes da Praça Generoso Marques, né? Depois ela recebeu esse nome. Antes ainda era o Largo do Mercado, porque aqui onde nós estamos no Paço da Liberdade era onde funcionava o mercado municipal, não nessa construção do Paço, logicamente, era uma outra construção que foi demolida, que deu lugar ao Paço o Paço Municipal, né? Então ela fala ainda do Joaquim Augusto de Andrade, né, que o imóvel pertencia a ele, um membro da elite curitibana e nome proeminente da cidade a partir de 1910. Ele foi coronel, comerciante e filho do Manuel Antônio de Andrade. E assim vai, né? Uns detalhamentos todos aí que a gente poderia ficar horas. Ó, deixa eu mostrar uma coisa. Olhando um pouquinho mais à frente, nós conseguimos enxergar isso aqui. Ó. Vocês estão identificando onde nós estamos? Onde a gente está olhando? É isso mesmo, olha aqui, ó. Universidade do Paraná, que não tinha ainda nome, Universidade Federal do Paraná, não era federalizada ainda, só nos anos 1950 que isso vai acontecer. Em 1915, a estrutura monumental da universidade tinha apenas um bloco de 5 andares e a imponente cúpula central de inspiração francesa. Meus senhores, aqui nós tivemos a nossa Universidade do Paraná, o prédio histórico da UFPR hoje, essa cúpula lindíssima, né? Que pena que ela foi removida. Eu já ouvi histórias aí que era por causa da conservação, enfim, não consigo precisar essas informações por enquanto, né? Porque ela foi removida. Mas vocês estão vendo como era o edifício? Hoje nós temos, né, mais edifício aqui,
mais para lá também, né, para as duas laterais. E se a gente se aproxima, a gente está olhando aqui a parte de trás do edifício, lógico, né? Vocês entenderam. E aqui nós temos a Praça Santos Andrade, ó. Era o antigo Largo Lobo de Moura. Depois, Largo Teresa Cristina, recebeu esse nome também, em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. E, cadê o Teatro Guaíra aqui? Ele não existia ainda, né? E ele só foi inaugurado nos anos 1970, né? Começou a construção nos anos 1950, nesse lugar aqui que era a chácara da família Ventura de Almeida Torres. Olha aí, ó. Tá vendo? Era uma chácara aqui, onde funcionou, onde depois foi construído, né, o nosso famoso Teatro Guaíra. Olha o Alto da 15 lá atrás, lá, ó. Não era nada, né? Era tudo mato. Tinha algumas casinhas, claro, né? Sempre tem alguma coisa para contar essa história toda, né? A Associação Comercial do Paraná, a ACP, que fica aqui na rua 15 de novembro, né? O calçadão da 15, na esquina com hoje a Presidente Faria, né? E tinha um outro edifício histórico lindíssimo também, que foi depois ali demolido, né? Então era aqui, ó. Ela até diz, ó, vemos este prédio de costas na panorâmica de Adolph Volk, uma pena ter sido desmanchado ao longo da década de 40, uma época de equivocada modernidade, quando a maioria das edificações construídas entre os séculos XIX e XX em Curitiba foram demolidas e no lugar erguidos prédios em estilo moderno. Pois é, né? São as modificações que as cidades vão tendo, né? As questões de conservação são diferentes. Vamos chegar mais perto dessa sacada aqui, vamos ver a roupa estendida aqui, hein? Opa, mas estendemos a roupa, aproveitar o sol raro de Curitiba, né? Porque quando tem um solzinho tem que pôr mesmo a roupa para secar no varal. Olha aqui, a Amparadora era uma empresa de seguros que ficava na rua 15 de novembro, número 107. Aqui a 15, aqui abaixo, né? Muito legal, não é, meus senhores? Dá vontade de ficar horas aqui, ó. Olha aqui onde nós temos o famoso cruzamento da rua 15 de novembro ainda, né? O calçadão, com a rua Barão do Rio Branco, né? Aqui, ó, não havia nada. Foi demolido a estalagem do Sr. Leitner, né? Que tinha a cervejaria Cruzeiro, bem famosa aqui. Para a construção do grande hotel moderno, que existiu aqui, era um dos maiores hotéis que Curitiba teve. E aqui já o grande hotel também já tinha sido demolido, né? Ou melhor, depois ainda do grande hotel moderno foi também Clube Curitibano, né? E o edifício foi demolido para o alargamento da rua Barão do Rio Branco. Aconteceu isso, né? Que era a antiga Rua da Liberdade. E se a gente segue aqui a Rua Barão do Rio Branco, a gente vai indo em direção lá à estação ferroviária, né? Nós passamos aqui, ó, por vários estabelecimentos. A Rua Barão do Rio Branco era a principal rua no final do século XIX, início do XX, que nós tínhamos em Curitiba, né? Tinha aqui o depósito de farinha do Withers, tinha o Palácio do Governo, que ficava aqui, né? O governo da província do Paraná, depois o estado do Paraná, era aqui onde hoje nós temos o Museu da Imagem e do Som do Paraná, e nós vamos em direção à estação ferroviária, olha lá, né? Shopping Estação hoje aqui, tudo, né? Esse aqui é o antigo edifício da estação ferroviária. Hoje tem um museu ferroviário aqui, olha o Hotel Tassi, que existia aqui, o Hotel Roma também ao lado. Esses hotéis que foram proliferando ao longo da Rua da Liberdade, a Rua Barão do Rio Branco, por causa, lógico, da estação ferroviária. Chegavam os viajantes aqui em Curitiba, né? E nós tínhamos, então, toda essa estrutura, né, aqui para receber esses viajantes todos, né? Bom, olha, é muita coisa, né? É muita coisa para a gente poder visualizar, olhar, e ela vai lá longe, né, mostrar o que tinha lá também, a Terçal Paranaense, a Escola Dr. Xavier da Silva, a Escola Republicana,
a residência do Heitor Stockler de França. Aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, a Praça Osório hoje. Olha a residência do Dr. Vitor Ferreira do Amaral, que ficava ali também na esquina, né? Ficava ali, Dr. Vitor Ferreira do Amaral, que teve o primeiro hospital, maternidade de obstetrícia aqui de Curitiba. Ó a Santa Casa de Misericórdia lá, ó. Fica na Praça Rui Barbosa hoje, né? E desde 1880, um edifício inaugurado pelo próprio Dom Pedro II. Fantástico, não? Muito bom, muito bom. Eu viajo demais nessas coisas. E deixa eu terminar só essa imagem aqui, ó. Mostrando a gurizada. Ó a piazada aqui, hein? Eita! Estão aqui se divertindo nesse terraço, né? E me parece ser uma piazada aqui, porque eles estão de calça curta, ó, tá vendo? Né? O piá aqui com shortzinho aqui. Aqui não sei se é um piá, uma menina também, né? Parece ser um piá, tá de calças aqui. E estão ali, ó, olhando ali de cima da sacada, né? Tem umas roupas aqui estendidas também, todo mundo aproveitando o sol lá de 1915. Muito legal, muito legal. Quantos detalhes, hein? E voltamos então aqui, ó, a Praça Tiradentes, né, que tá já logo aqui à frente a nossa catedral. Pronto, fizemos essa panorâmica, né? Olha, a gente poderia falar muito mais aqui. Eu acho que eu até me estendi demais, né? Mas para vocês terem ideia, esse projeto, ele ampara, eu já falei, ele abarca mais de 90 fotografias. Eu fiquei só em uma com vocês, nessa panorâmica principal, né? E para vocês terem ideia, olha só do que eu tô dizendo, a gente consegue... Deixa eu abrir a tela aqui de novo e mostrar para vocês que a gente consegue fazer o seguinte, ó, né? Olha só. Passar para outras imagens, onde há todo um detalhamento de novo. Olha aqui o pessoal andando pela Praça Tiradentes, né? Olha aqui a Praça Generoso Marques num outro ângulo, né? Olha só, um monte de gente aqui, provavelmente recebendo alguém importante ali no Paço da Liberdade, no Paço Municipal, né? Aqui a Rua 15 de Novembro, com carro de boi. Quem diria, né? Olha, aqui a Rua 15 de Novembro de novo, quando não era calçada, né? Ela foi só fechada como um calçadão nos anos 1970, né? Aqui tinha uns cinemas ainda, tem até uma propaganda de filme aqui, os curitibanos andando por aqui, conversando, todos charmosos. Olha uma composição aqui puxada por mula, passando pelos antigos trilhos de bonde que nós tínhamos. Essa aqui é a Praça Generoso Marques, hein? E aqui as barricas de erva mate, né? Nossa tradição simbólica aqui de Curitiba. E muitas outras imagens. Olha, Praça Eufrásio Correia, coisa mais linda, né? Com o repuxo que nós temos ali, que tem o tritão, as ninfas, né? Aqui o Hotel Tassi. Olha ali a estação ferroviária de novo, né? E tantas imagens, né? Bom, senhores, eu não tenho, infelizmente, como ficar aqui. Quer dizer, eu tenho, só que eu quero trazer só um aspecto mais básico, né, dessas imagens para você, desse trabalho fantástico da Karen, para que vocês se instiguem, né, e possam acessá-lo e viajar nessa nossa história. Eu vou retornar nesse site aqui em outros momentos, que eu quero tratar de mais fotografias dessas. Aliás, se vocês gostaram, né, desse formato que eu apresentei aqui para vocês, quase como uma aula aqui, né, 40 minutos falando da nossa história curitibana e viajando nessas imagens, comentem aqui, me digam se gostaram desse jeito de apresentar a nossa história. E não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal também, dar uma força aí para que cada vez mais a nossa história curitibana seja conhecida e esteja próxima de todos nós, como o que eu proponho aqui com o meu trabalho e como a Karen Romanó mostra também em mais esse projeto fantástico dela, que eu tenho todo orgulho e satisfação em ajudar a divulgar.
Nossa história precisa de iniciativas como essa. Espero vê-los numa próxima oportunidade, em breve, por aqui, e até a próxima.